Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, neste dia tão especial, domingo, o dia do Senhor. Hoje nós celebramos o quarto domingo da Quaresma. Estamos vivenciando a graça desse tempo que nos prepara para celebrar a Páscoa, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Recomendo a você que não deixe de participar da Santa Missa hoje, de se alimentar da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia e celebrar com os irmãos tudo aquilo que nosso Senhor nos mandou celebrar. Fazer isto em memória de mim. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 32. É um evangelho bem longo, mas eu preciso ler todo ele, peço que você me acompanhe com bastante atenção. Uma das parábolas mais lindas que Jesus contou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo em uma vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido
e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, acredito que todos nós temos alguns trechos do Evangelho que nos são preferidos. Existem 3 textos bíblicos que marcam profundamente a minha vida, a minha história com Deus. Um deles é a parábola do bom samaritano, o Evangelho dos discípulos de Emaús e a história do filho pródigo, esse texto de Lucas 15. Nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas na verdade o nome dessa parábola não é parábola do filho pródigo, mas é a parábola do Pai misericordioso. Veja, nós gostamos muito de ler esse texto, essa parábola de Jesus, na ótica do filho. Nós gostamos de nos colocar na posição de um filho que erra, que peca e que volta, e que o pai acolhe, beija, faz festa. Mas às vezes a gente nunca pensa que existe uma terceira pessoa nessa parábola. E Jesus contou essa parábola por causa dessa terceira pessoa. O começo da parábola é o contexto. Olha só o contexto. Diz lá que os pecadores estavam se aproximando de Jesus para o escutar. Os pecadores aqui eram as prostitutas, os cobradores de impostos, as pessoas de má vida, de má fama, que não eram bem vistas nem bem quistas dentro da sociedade. Eram os que viviam à margem, os marginalizados. E Jesus os acolhia, Jesus comia com eles. Sentar à mesa quer dizer partilhar a vida. E as autoridades religiosas, como diz aqui claramente, olha só, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por isso, porque ele estava próximo a essas pessoas, ele dava ouvidos a essas pessoas, ele dava atenção a essas pessoas. E aí Jesus não vai fazer um discurso se defendendo, não. Ele conta uma parábola para fazê-los refletir. Um homem tinha 2 filhos. Aquele filho mais novo, aventureiro, que declara a morte do pai, porque pedir a herança a um pai vivo quer dizer: o senhor morreu para mim. Que vai para o mundo, que gasta tudo, que chega a uma indigência ao ponto de querer beber lavagem, cuidar de porcos. E uma hora ele para e pensa: nem na casa do meu pai é assim, os funcionários são tratados com dignidade, eles têm pão com fartura, eu vou voltar. Ele não queria voltar para ser filho, ele queria voltar para ser empregado. Mas diz aqui que ele caiu em si. Esse cair em si é o virar a chave, é a metanoia, a mudança de mentalidade que nos é proposta durante o tempo da quaresma. Por que, meu povo? Porque muitas vezes a consequência do nosso pecado, ela nos leva a exatamente essa condição. A consequência das nossas más escolhas nos leva a essa condição. Olha onde esse menino foi parar. Cuidar de porcos, querer beber lavagem. Olha onde o inimigo de Deus quer nos levar. E aqui é nessa condição, depois de ter feito toda a bobeira possível, depois de ter cometido todos os pecados, depois de ter cometido tudo aquilo que desagrada a Deus, você vai lá no fundo do poço e percebe que se você tivesse obedecido ao Pai, às leis do Pai, você não estaria naquela condição. Então esse menino vai lá para um chiqueiro de porcos, querendo beber lavagens, e ele lembra: nem os empregados do meu pai são tratados desse jeito. E aí ele volta.
E quando ele volta, ele é surpreendido pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que é eterna, que é infinita. O pai vem, abraça, beija, coloca a sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova, manda fazer uma festa. E quando essa festa acontece, o irmão mais velho chega do lado de fora, fica sabendo o que aconteceu, e quando o pai vem conversar com ele, diz: esse teu filho aí, não é o meu irmão, é teu filho. E vai e acusa o irmão, gastou teus bens com prostitutas. Como é que ele sabia? Naquela época não tinha stories. Ele acusa o irmão, ele julga o irmão, ele não trata o irmão como irmão. Engraçado, ele nem olha para o pai como pai, ele olha para o pai como empregado. São aquelas pessoas que já estão na igreja há tanto tempo e se sentem no direito de julgar os pecadores que estão chegando e que estão se convertendo. Eu me lembro bem que uma vez eu estava cuidando da pastoral da sobriedade, fazendo também um trabalho na Fazenda da Esperança, e pessoas da própria paróquia me criticando: o Frei agora só quer saber dos drogados, só quer saber dos bêbados. Esse tipo de gente que está na igreja, que parece que faz tudo certinho, mas que no fundo não tem misericórdia. Não diz aqui que ele entrou para a festa. O pai diz: olha, tudo que é meu é teu. Esse teu irmão voltou e era preciso festejar. Eu tenho um capítulo do meu livro Discipulado dos Imperfeitos. Se você tem esse livro, vai lá e lê Como o Irmão Mais Velho. O nome do capítulo é Como o Irmão Mais Velho. A gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar como esse irmão mais velho, porque já somos da igreja, porque já fazemos parte de algum grupo, já estamos servindo a Deus, a gente se sente no direito de julgar o irmão que pecou, que errou. Não. Deus é bom e misericordioso para todos nós. Pensa nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem.